Do maná do céu para você. Bom dia! Hoje o Senhor me falou parado demais. E aí, né, refletindo sobre isso, ele me levou à palavra, né, a Bíblia, Zacarias 2, 10, 13. Eu vou estar lendo e se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, tá bom? Vamos lá? Então, 2, 10, 13. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Cala-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém? E aí, pensando, né, refletindo sobre isso, ele está nos trazendo uma alerta e tipo, lembrando a gente que algo que a gente fazia está parado demais. E pensando, né, o que será? Né? Perguntando para o Senhor. Então ele está trazendo algo para nos despertar, dizendo algo que você fazia, que era bom e alegrava. Porque quando, meditando aqui no texto, quando ele fala canta e exulta, para você cantar é porque você está alegre, né? E exultar é alegre demais, né? Então, quando ele diz isso aqui, né? E fala pra gente, e que ele fala que ele vem habitar na nossa casa, na nossa vida, é porque ele está querendo avivar algo que está parado, algo que a gente fazia, né? Trazendo para nossa vida espiritual, trazendo para nós, né, algo que a gente fazia que dava alegria para nós e alegria e alegrava o Senhor também, porque aí ele fala que ele vai vir habitar, ou seja, é algo que a gente parou totalmente, tá parado demais. O que seria, né? Pode ser, né? Aí você vai fazer essa pergunta, né, para o Senhor e ele vai trazer a resposta, porque para cada um ele vai mostrar algo que você fazia e que alegrava e que é algo bom e que parou de fazer e que precisa voltar a se movimentar, voltar a fazer de novo. Pode ser ter uma intimidade com ele, ler a Bíblia, orar, pode ser algo que você tinha, né, fazia todos os dias e deixava aquele momento reservado para estar falando com o Senhor. Então, assim, é algo que o Senhor está chamando a atenção nossa com Ele, né? Então, assim, que... E aí, pensando, né? Tipo, e trazendo para o nosso cotidiano normal das nossas vidas, dizendo, né? O que pode, né? Para o Senhor tá falando parado demais, é porque parou. E isso que Ele tá querendo trazer, avivar, nos alertar, fazer a gente voltar a esse hábito que é algo que traz alegria. Isso é muito bom, porque é coisa que talvez a gente fazia e não se atentou com o tempo, com tudo que foi acontecendo, vai deixando, pode ser talvez também, né, de se alegrar mesmo. Talvez a sua alegria, né, você não se alegra mais. Você não encontra alegria. E aí o Senhor está falando parado demais. Quando ele diz parado demais, é algo que está parado dentro da gente, algo que estacionou, algo que fazia e te dava prazer, né? Isso falando, né, de algo que alegra o coração de Jesus, porque o que nos dá prazer, né? O que dá prazer momentâneo não é o Senhor que nos dá. O Senhor nos dá prazer eterno, prazer que vai alegrar o nosso coração, vai fazer bem para nós, não vai fazer mal para ninguém e vai alegrar o coração de Jesus. E aí ele está falando, né, na palavra que ele vai habitar no meio de nós, ou seja, ele vai estar conosco, nos alegrando junto, porque o que faz para alegrar o Senhor alegra nós, alegra quem está do nosso lado, porque as pessoas vão ver a gente feliz também, né? Vão se alegrar também. E pode ser algo assim, né?
que pode ser coisa talvez que você não perceba que é algo que Deus colocou em você, porque cada um de nós, Deus fez um jeitinho especial, né? Ele colocou algo especial. E isso é o que o Senhor quer trazer, assim, avivar, acordar, fazer a gente se despertar. E aí, né, pensando em tudo isso, eu lembrei, né, até da minha irmã aqui, que quando às vezes eu faço uma coisa tão boba, né, assim, só pra você entender, assim, que o Senhor, ele é simples, ele quer falar na simplicidade com a gente, e cada um, ele vai ver o que parou, o que tá parado, o que tá morto, vamos dizer assim, que precisa avivar, mas tá aí dentro de você, que ele já colocou, que você já fazia, alegrava o coração dele e precisa voltar a fazer. Ele tá falando, né? Parado demais, ou seja, precisa se movimentar. E, e quando a gente deixa de fazer algo que alegra o coração de Jesus, a gente está deixando também de abençoar outras pessoas, porque tudo que Deus usa a gente para se movimentar, para fazer, para alegrar a Deus, a gente vai estar alegrando o próximo, né? Alegrando as pessoas que estão com a gente também. Então, talvez você, aí falando, né? Voltando aqui sobre, às vezes, né? Eu faço uma comida aqui diferente e minha irmã sempre comenta, ai, você vai fazer sempre essa comida, né? Ai, isso daqui você vai fazer sempre. E assim é o Senhor com a gente, falando pra gente, tipo, parado demais. Parou? Ou seja, você fazia sempre, porque para ele estar dizendo isso é porque é algo que a gente fazia. E pode ser assim, algo, talvez você falar, mas o que será, né? Faça essa pergunta, o Senhor irá te responder, Ele vai responder isso para cada um, porque, né, é o maná do céu para você, então Ele está falando isso para você, Ele falou comigo, né, e Ele vai falar com você, no que está parado, e Ele consegue te dizer, é só Ele, é só o Espírito Santo, e é tão interessante que daí Ele me levou a ler lá no versículo 13, né, que ele fala cale-se, toda a carne, ele está dando uma ordem. O que quer dizer isso, né? Ele está falando para quê? Para nossa carne calar, ficar quieta, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o Espírito. Então ele fala ali, né? Ele está dando uma ordem, e a gente precisa dar essa ordem para a gente, porque senão a nossa carne vai falar. Vai falar o quê? Vai falar o quê? As nossas emoções, vai falar nossas vontades, mas a gente precisa ouvir o Espírito. Então a gente vai precisar, porque o que é a tendência da carne? É fazer os nossos desejos, aqui da carne mesmo. E o Senhor está querendo trazer a gente para o espiritual, o que alegra o Senhor, não é só o carnal, é o que alegra o Senhor. Então a gente precisa ouvir o Espírito Santo. E aí ele fala, né, diante do Senhor, porque ele levantou da sua santa morada, ou seja, ele se levantou da santa morada, ou seja, para vir falar com a gente, para dizer, tem algo parado. E isso ele está querendo dizer o quê? É algo precioso que ele colocou dentro de mim, dentro de você, que talvez pode ser algo que você pode dizer assim, mas é assim o quê, né? Pode dizer, às vezes você dizia para uma pessoa que você ama tanto, talvez você já não fala mais, talvez pode ser um passeio com seu filho, pode ser algo assim, como que eu posso dizer? De fazer das visitas, né? De dizer para os seus pais o quanto ama. Pode ser coisas assim que eu estou dando um exemplo, mas o Senhor, Ele é poderoso para dizer. Porque, mas você vai falar assim, mas eu vou falar para os meus pais que eu amo, assim, eu já falo assim, mas às vezes você já não está falando mais e é importante para eles. Mas eu vou passear com meu filho, né? Mas é importante, o Senhor, para Ele trazer hoje, tá parado demais, é algo que a gente fazia, né? Está dentro da gente e tá parado. Então o Senhor tá falando, movimenta, acorda, acorda o que eu coloquei dentro de você, porque através disso outras pessoas também vão ser avivadas. Mas eu falar para os meus pais, que eu mais falar para a pessoa que eu amo, né? Outras pessoas vão avaliar o seu jeito, o seu gesto, né? E o Senhor quer nos levar a cada dia a gente ser mais parecido com Ele. E para isso,
as pessoas que estão em volta vão ver. Olha, né? Ele que bonito, ela sempre fala que ama os pais dela, ele fala que ama os pais. Ah, ele ou a esposa, o esposo, e as pessoas que estão em volta vão observar, porque o que fala é as nossas atitudes. Então, o Senhor está falando, tá parado demais. Então tem algo dentro da gente que a gente fazia que chamava atenção, assim, que alegrava o coração de Jesus. E isso estava fazendo acrescentar algo em mais pessoas, porque tudo que o Senhor faz em nós é para a gente também abençoar outras pessoas, talvez ensinar outras pessoas, porque o Senhor não coloca nada em nós só para ficar guardado, paradinho ali. Não, Ele está falando, está parado demais, precisa se movimentar, vamos lá. Então hoje é essa reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração, que você também possa refletir, ver o que está parado, o que você fazia que te alegrava, né? E alegrava o coração de Jesus, e que você possa também se despertar, né? E avivar isso hoje, fazer movimento, movimentar, porque nós seremos abençoadas, o Senhor estará muito feliz, né? Continuará feliz, porque foi Ele que colocou em nós, e nós vamos também deixar outras pessoas felizes. Vamos abençoar outras, tá bom? Eu vou fazer uma oração agora. Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por essa porção, por saber, Pai, que a nossa semana começou e o Senhor já está dizendo que tem algo parado demais. Nos ajuda com o Teu Espírito Santo a nos mostrar o que está parado, o que precisamos movimentar, o que deixamos de fazer. Que nós possamos, ó Pai, cessar as vozes, ó Pai, e ouvir somente a Tua voz. Que a nossa carne, Pai, possa falar menos, e agora o Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, ouvir o que está parado, o que precisa ser movimentado, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, se alegrar e fazer, Senhor, permitir que o Senhor esteja no meio de nós, também sendo, Pai, feliz, porque o Senhor alegra quando nós fazemos, ó Pai, o que o Senhor já colocou dentro de nós, que nós continuamos a movimentar aqui, Pai, abençoar outras vidas, a fazer com que não deixe paradinho ali. O Senhor não colocou nada em nós para ficar simplesmente só guardado. Não, que nós possamos usar, abençoar outras pessoas também, Pai. Que seja um gesto, que seja ou falar contigo, que talvez faça muito tempo que não leia a palavra, não tem intimidade contigo, que seja, Pai, o que o Senhor trazer ao espírito de cada um, Pai, que precisa, que vai assistir esse vídeo. Assim é minha oração, Pai, que o Senhor nos aviva, nos movimenta, nos dá, Pai, entendimento para entender e ver o que a gente fazia, o que está parado e que te alegrava. Que hoje seja a nossa reflexão nesse dia, que nós possamos colocar em prática, movimentar para te alegrar mais e mais. Assim eu oro e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe seu dia, sua semana. Tá bom? Se você gostou, foi importante para você, ajude outras pessoas também a se movimentar, tá bom? Compartilha, se inscreve no canal, dá o seu like e faz parte desse projeto de estar semeando a palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida. Um ótimo dia. Fica com Deus.